Amém, irmãos? Então nós vamos falar sobre Salmos. Só para a gente ter uma rápida introdução, como que ficará o nosso cronograma durante as nossas aulas. Então hoje, aula comigo, finalizando a aula com Saulo, nós vamos ter uma introdução ao livro de Salmos. No dia 19, próximo domingo, aula comigo, nós vamos ter uma aula sobre o livro 1, a parte de confrontação. Vou ensinar para vocês o que é isso. E aí depois, no dia 26, o Saulo ele volta, ele vai dar a aula dele. Aí nós teremos um hiato de 2 domingos, Ceia do Senhor e a Páscoa, o dia 2 e o dia 9 de abril. Dia 16, aula de novo comigo sobre o livro 2. Dia 23 de abril, aula com Saulo, livro 2. E dia 30 de abril, aula comigo de novo, livro 3. Dia 7, ceia. Dia 14, aula com livro 3 com Saulo. Dia 21 de maio, livro 4 comigo. Dia 28, livro 4 com Saulo. Depois, nós vamos entrar no nosso último mês, o mês de junho, no dia 4, Ceia do Senhor. E nós teremos uma aula comigo, do livro 5. Depois, no dia 18, uma aula com Saulo, também sobre o livro 5. E finalizando, uma aula sobre o Salmo 119, com o Saulo e comigo. Nós vamos ver que os Salmos, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros. Vou falar um pouquinho para vocês hoje como que acontece essa divisão. Então, para poder facilitar, para a gente ter assim, uma facilidade em relação ao que estudar, ao que ensinar, nós dividimos também as nossas aulas nesses 5 livros, de modo que nós teremos uma introdução, 2 aulas sobre cada livro, ou seja, 10 aulas, né? 2 sobre cada livro, 2 sobre o livro 1, 2 sobre o livro 2, e no final uma conclusão com o Salmo 119. Então, esse é o nosso cronograma, basicamente é isso que nós pretendemos passar. E iniciando hoje a nossa aula sobre introdução geral ao Saltério. Saltério, que é justamente a coleção dos salmos. O que significa salmo? O que é que esse livro, o que significa essa palavra, salmo? O que é isso? Salmo é uma poesia hebraica. Salmo não é uma música, apesar de que os salmos foram usados para serem cantados no período posterior. Salmo, ele não é necessariamente uma reza, que as pessoas, como se elas estivessem ali rezando um terço, mas ele pode ser, sim, fruto de uma oração que determinado personagem ele fez. E é interessante porque Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ele sempre tem algumas sacadas inteligentes. E em relação ao livro de Salmos, não foi diferente. Martinho Lutero, quando ele foi fazer um comentário sobre o livro de Salmos, ele disse o seguinte: eu penso que se o Espírito Santo pudesse ter uma Bíblia para ele chamar de dele, uma Bíblia que fosse exclusiva dele, que refletisse aquilo que ele faz na vida do cristão, essa pequena Bíblia do Espírito Santo se chamaria Salmos. Para Martinho Lutero, o livro de Salmos reflete a obra do Espírito Santo. Então, tudo que o Espírito Santo faz está ali. E por quê? Porque o livro de Salmos é um livro que nós encontramos várias coisas. No livro de Salmos, nós aprendemos como que nós agradecemos a Deus. No livro de Salmos, nós aprendemos como nós louvamos a esse Deus. É no livro de Salmos também que nós aprendemos como que nós confessamos os nossos pecados. E no livro de Salmos também, por incrível que pareça, nós conseguimos aprender sobre as últimas coisas. Aquilo que vai acontecer na consumação dos séculos. Apesar de ser algo que está mais escondido dentro do livro, mas nós temos isso também.
reflete a esperança messiânica, reflete a esperança de um reino restaurado, que Deus ele vai colocar no reino de Israel. E o que é tão importante é que o Novo Testamento, ele se baseia muito no livro de Salmos. A importância do livro de Salmos é tão grande que os Gideões do Brasil, inspirados nos Gideões da América do Norte, eles imprimem Bíblias, da qual nós temos o Novo Testamento e qual outro livro? Salmos. Por quê? Porque o livro de Salmos, ele resume todo o Antigo Testamento. A história do povo de Israel, ela está lá no livro de Salmos. Basta a gente ler e estudar isso de uma forma mais concentrada. E é justamente isso que nós queremos fazer hoje. Então é interessante que o livro de Salmos, ele traz para mim uma Bíblia completa. Eu tenho lá, desde a criação, eu vou olhar lá Salmo 8, por exemplo, eu vou olhar Salmo 19, falando da criação de Deus. E eu também tenho desde a consumação, o fim das coisas, como que tudo termina, a volta de Israel do exílio, o reino sendo restaurado, o Messias chegando. É isso que o livro de Salmos ele traz para mim. E quando os discípulos, eles iam fazer citações a respeito de Jesus, por exemplo, Pedro e Paulo, eles citaram diretamente o Salmo 16, para falar sobre a ressurreição de Cristo. Paulo, na carta que ele escreve à igreja em Roma, quando ele vai falar que somente a fé é o meio pelo qual eu sou salvo por Cristo, ele vai usar justamente o Salmo 32. O Salmo, ele é a base de todo o Antigo Testamento, de todo o Novo Testamento, perdão. Dessa forma, para a gente poder, então, ter essa compreensão da importância que os Salmos eles têm na nossa igreja, que eles têm na nossa vida, nós precisamos entender a estrutura dos Salmos. Como que esse livro ele foi construído. Como que esse livro ele tem as suas partes que são concatenadas, que são interligadas umas nas outras. Qual que é a importância, o que que essa estrutura ela me fala? Em primeiro lugar, os Salmos eles foram estruturados pelo Espírito Santo. Isso é algo que a gente tem que ter em mente. Isso é um pressuposto que nós temos que ter. E os Salmos, eles foram escritos da maneira que nós lemos para facilitar a memorização do povo de Israel. Você já foi ler Salmos, assim, com atenção? Você já viu tanto que eles repetem a mesma coisa? O cara fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele fala mais 3, 4 versículos, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele fala mais 3, 4 versículos, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele foi justamente construído nessa estrutura para que as pessoas pudessem memorizar. E por quê? Por que as pessoas tinham que memorizar os Salmos? Porque elas não tinham Bíblia. Não existia Bíblia naquela época. Não é igual nós hoje que temos 4, 5, 6 versões diferentes da Bíblia, que está fácil aqui, ou que você consegue ter várias Bíblias aqui dentro. Naquela época as pessoas não tinham Bíblia. E para elas meditarem na palavra do Senhor, dia e noite, era preciso que elas memorizassem isso. Então o trabalhador lá de Israel estava lá, trabalhando, cavando buraco, arando o solo e meditando na palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz assentar em pastos verdejantes. Essa era a meditação do povo naquela época. O acesso aos rolos dos salmos, eles eram restritos aos sacerdotes dentro do templo. Pouquíssimas pessoas tinham acesso àquilo. Então as pessoas elas iam até os sacerdotes, elas ouviam os salmos, elas decoravam, elas memorizavam isso.
e meditavam naqueles salmos durante a semana. Sociedades que têm uma tradição mais oral, isso aí já é algo comprovado. Você vai pegar os índios, por exemplo, eles têm uma facilidade de memorização muito maior do que nós, que somos uma sociedade baseada na escrita. Eles têm essa facilidade, então o salmo ele foi estruturado justamente para que houvesse essa facilidade para as pessoas. E é interessante isso, né? As pessoas elas sabiam 150 salmos de cor, porque era o livro popular deles. Era um resumo da lei. Ali estava tudo que eles precisavam saber. E hoje, no século 21, nós nos achamos mais inteligentes que essas pessoas. Você sabe por quê? Como é que você lê o livro de Salmos? De que forma que você está lendo os Salmos? Será que quando você pega a sua Bíblia e abre ela e você vai ler um salmo, você faz igual com o Ferrero Rocher? Você pega aquele chocolate bonito, com aquele papel dourado, aí você desembrulha ele, você morde metade para ver se o avelã está lá dentro, inteiro, e você come aquilo devagar, porque você só tem um. Você só tem um, você não tem mais. Você tem que aproveitar o sabor daquilo. E aí você vai degustando aquilo devagar, e aquilo vai entrando dentro da sua mente, vai te dando aquele prazer que você às vezes não consegue descrever. É assim que você lê Salmos? Ou é assim que você lê Salmos? Nossa, que sono! O pastor falou que eu tenho que ler a Bíblia, né? Então, vou fazer o seguinte, vou ler um salmo para eu dormir. Né? Salmo está onde? Meio da Bíblia. Vamos abrir aqui, ó. Meio da Bíblia. Vou ler um salmo só para eu dormir. Ó, achei. Salmo 119. Vou ler. Espera aí, deixa eu ver o tamanho disso aqui. Ih, rapaz. 176 versículos? Vou ler, não? Vou procurar outro aqui. Ó, achei. 117, 2 versículos. É desse jeito que a gente faz. Não tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Tem pressa, sempre correndo, é com o tempo que sobra. A nossa rotina ela não é pautada no nosso relacionamento com Deus. E isso é algo que nos custa muito. Sobre a estrutura de Salmos, quero trazer para vocês uma citação de Agostinho de Hipona. Depois de ele ter estudado todos os Salmos, ter comentado todos os Salmos, ele chegou à seguinte conclusão. Embora o arranjo dos Salmos, que me parece conter o segredo de um poderoso mistério, ainda não tenha sido revelado a mim, pelo fato de somarem um total de 150, eles sugerem algo até mesmo para nós, cujos olhos da alma ainda não foram penetrados pela profundidade de todo o seu arranjo, sobre o que podemos, sem sermos atrevidos, até onde Deus permite, ser capazes de falar. Para Agostinho, a forma como que os salmos eles foram arranjados dentro da Bíblia, igual nós temos hoje, existe um mistério muito profundo nisso, o qual nós só podemos falar até onde Deus permite. Esse mistério ainda não nos foi revelado e provavelmente não vai ser. Mas a gente consegue dar uma arranhadinha nesse mistério e pegar um pouquinho dele para nós, para que a gente consiga entender a maravilha, a assombrosa maravilha do livro de Salmos. Porque se nós analisarmos a estrutura do livro de Salmos, nós vamos ver que não tem como você fazer uma interpretação de Salmos usando os outros salmos vizinhos dele. Por exemplo, eu não consigo pegar o Salmo 24, que vai falar sobre a entrada triunfal do Rei da Glória, e usar o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
porque são duas unidades distintas. São salmos diferentes um do outro. Eles podem até ter o mesmo autor, mas eles foram escritos para finalidades diferentes. Então, nos salmos nós temos essas unidades individuais. Não é igual, por exemplo, eu vou ler Mateus 6, e aí eu vou pegar, por exemplo, Mateus 7, aí eu sei que Mateus 7 é uma continuidade do Sermão do Monte, que Jesus começou no 6. Então, assim, eu consigo fazer uma interpretação de acordo com o capítulo que tem e os seus capítulos vizinhos. Em Salmos isso não funciona. Não é assim. Cada salmo ele tem que ser lido de forma individual. E outra coisa que nos dá uma dificuldade de estabelecer essa estrutura do livro de Salmos é que nós temos, no mínimo, 8 autores diferentes. Provavelmente nós temos mais. Mas é, no mínimo, 8 autores diferentes. Davi, o maior escritor dos Salmos, quase metade do livro de Salmos é, digamos que, reconhecida com o nome de Davi. Escreveu um total de 73 salmos. Asaf, 12. Os filhos de Corá, os coraitas, 10 salmos. Salomão, 2. Emã, 1. Etã, 1. Moisés, 1. E nós temos 50 salmos que não têm autor. Nós chamamos de salmos órfãos. Eles não têm pai. Nós não sabemos quem escreveu esses salmos. Isso, então, mostra uma dificuldade para nós, porque cada pessoa dessa viveu num período diferente. Moisés viveu em 1400 a.C., Davi viveu no ano 1000. E aí depois a gente olha que tem muitos salmos escritos da época do exílio. Então, a linha do tempo disso aí não bate. Dificulta a nossa interpretação. Todos os 150 salmos, eles foram colecionados ao longo de 500 anos. Além dessa dificuldade que nós temos da quantidade de autor, nós também não conseguimos traçar a questão da linha do tempo para poder saber em até que ponto a situação, a vida cotidiana da pessoa influenciou na escrita dela, principalmente dos salmos órfãos. E nós temos ainda um outro dificultador em Salmos, que ele foi escrito em 3 países diferentes. Salmos começou a ser escrito em Israel. No ano de 722, nós temos a queda de Samaria, e nós temos salmos daquele período, falando sobre a queda de Samaria. Então, provavelmente, esses salmos foram escritos na Assíria. E depois, no ano de 586, nós temos a queda de Jerusalém, e nós temos salmos desse período. Isso é a mesma coisa, gente, da gente começar a escrever um livro aqui no Brasil, aí a gente não termina esse livro. Aí o Zezé viaja lá para a Mongólia, e leva esse livro lá, e aí ele continua escrevendo esse livro lá, na Mongólia. E aí depois esse livro ele volta para cá. Só que qual que é a diferença? É que quando os salmos eles retornam para Israel, eles têm uma unidade espantadora, assombrosa, que a gente não consegue, digamos assim, ter palavras para falar assim, cara, isso aqui é milagre de Deus, do jeito que foi estruturado, do jeito que ficou tudo organizado. Então essa unidade é muito importante. Porque a unidade dentro da Bíblia, ela é uma das evidências de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que ela é inspirada. Se nós temos salmos tão diferentes, eles não podem se contradizer. Tem que haver uma unidade dentro desse livro. Tem que haver uma temática dentro desse livro que a gente possa ver e enxergar. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma citação de um autor sobre Salmos, que ele vai falar justamente sobre essa dificuldade que a gente tem em colocar tantos salmos diferentes juntos. Passa o próximo para mim, por favor.
Palmer Robertson, ele vai falar o seguinte: a sua tarefa, a tarefa do editor do livro, pode ser comparada de uma amiga de uma noiva, nos dias atuais, que foi convidada para organizar as flores para uma cerimônia de casamento. Será um grande encontro. 1000 pessoas podem estar presentes. Será que a pessoa responsável por essa apresentação artística, em nome de sua amiga íntima, vai arrumar irrefletidamente sua coletânea de flores em uma massa informe e colocá-las em um vaso de barro comum e finalizar o seu trabalho? Será que no casamento, a melhor amiga da noiva, ela tem coragem de arrumar as flores de qualquer jeito? Claro que não. Seu arranjo floral deve ser cuidadosamente trabalhado para realçar a beleza de cada lírio, rosa e íris. O editor de Salmos, então, ele teve essa preocupação em colocar em evidência a beleza de cada salmo, em evidenciar a maravilha e a mensagem de Deus em cada trechinho que nós temos desse livro. A gente poderia comparar, por exemplo, o livro de Salmos a uma coxa de retalhos. Coxa de retalhos é algo que sempre vem à minha infância na memória, porque quando eu dormia na casa da minha avó, ela tinha uma coxa de retalhos. Mas, se nós pegarmos os salmos e começarmos a costurar ele como se fosse uma coxa de retalhos, nós teríamos um livro pronto? Sim. Esse livro ele teria uma finalidade específica? Sim. A coxa de retalhos é para poder esquentar bem. Salmos, se a gente conseguisse ler eles assim, numa estrutura aleatória igual uma coxa de retalhos, nós seríamos abençoados. Mas uma coxa de retalhos, apesar da sua beleza, não é uma beleza que chama tanta atenção. Por isso que, diferentemente de uma coxa de retalhos, no qual você vai juntando as peças e dá a forma final a ela, os salmos, eles são muito belos para que eles sejam juntados de forma aleatória. Porque ali nós temos a mão de um artista. Então, eu gosto de comparar os salmos às obras de Gaudí. Antoni Gaudí, um artista lá da Catalunha, da Espanha, o qual a sua especialidade era fazer mosaicos. Pequenos pedaços de azulejo, pequenas pedras. Ele ia juntando, juntando, juntando e formava uma obra de arte. As obras de Gaudí, elas são tão grandiosas que eles falam que ele é o artista responsável por descer na terra um pedaço do céu. E é justamente isso que o livro dos Salmos faz. Ele desce para nós, dentro da Bíblia, um pedaço do céu. Um pedaço daquilo que é a maravilha de se estar na presença de Deus. Então essa é a beleza da organização dos salmos. É aí que mora a maravilha deles. Para nós entendermos então sobre essa estrutura que os salmos têm, a sua organização, preciso falar com vocês um pouquinho sobre as datas. Os salmos eles foram escritos ao longo de 500 anos. Nós temos Davi com 73 salmos, que viveu no ano 1000 a.C. Nós temos o Salmo 80, que vai falar sobre a queda de Samaria, em 722. Os Salmos 74 e 79, que vão falar sobre a queda de Jerusalém, no ano de 586 a.C. Salmo 137, vai falar sobre os judaítas chorando nos salgueiros da Babilônia,
por volta do ano ali 530, alguma coisa assim. E por fim, nós temos o Salmo 126, que ele fala do retorno do exílio, mais ou menos no ano 500, quando eles voltaram do cativeiro. Ou seja, nós temos um período que começa com Davi no ano 1000 e termina com o retorno do exílio no ano 500. E nós ainda temos um salmo intruso aí nesse meio, que é o salmo que Moisés escreveu no ano 1400, Salmo 90. E é importante a gente saber que os salmos eles não são organizados de forma cronológica. Porque, olha, você pega a queda, só um exemplo, a queda de Samaria, né? Ela aconteceu em 722, foi antes da queda de Jerusalém, só que ela está no Salmo 80. E a queda de Jerusalém, ela aparece no Salmo 74. Ou seja, não existe uma linha do tempo nisso. O Salmo ele não foi organizado cronologicamente. Algumas pessoas já tentaram fazer isso, colocar os Salmos em ordem cronológica, mas não dá certo. Você tira completamente a beleza do livro. Os Salmos, na verdade, eles vão seguir uma linha que a gente chama de histórico-redentiva. Ele vai contar para nós a história da salvação dentro do povo de Israel, da qual nós aplicamos para nós hoje. Ele vai falar sobre o confronto de Davi para estabelecer o seu reinado messiânico, a comunicação desse reinado estabelecido com as nações vizinhas, na perspectiva de um reinado mundial, principalmente com seu filho Salomão. Depois nós vamos ter o conflito de Israel com as potências estrangeiras, que vai culminar na desolação dessa nação e a consequência do seu exílio. Nós teremos também o exílio, em que essa comunidade, em que esse país, que foi levado para uma terra estrangeira, ele vai entender, ele vai amadurecer as suas ideias em relação a Deus. E ele conclui com a adoração ao Senhor, na esperança de que o seu reino definitivamente será restaurado, assim juntamente com o Messias. E isso é um motivo de alegria para o povo de Israel. Por isso que eles louvam ao Senhor de forma tão incessante no último livro, no livro 5. Se nós temos pelo menos 8 autores diferentes, alguém tem que ter organizado isso aqui. Porque tem como a gente falar que Davi escreveu os salmos aqui, e aí depois a galera foi escrevendo e só foi acrescentando. Não. Alguém organizou isso aqui. Alguém deixou esses salmos aqui da maneira que está, da maneira que é apresentada a nós. E a tradição, ela dá esses créditos a Esdras. Esdras foi o escriba durante o reinado do rei Artaxerxes, na Pérsia. E ele também, no retorno do cativeiro, ele foi um sacerdote que organizava o culto, que lia a lei, que lia os salmos. Ele era uma pessoa extremamente capacitada e instruída na lei. O capítulo 7, versículos 6 e 10, ele vai mostrar para nós que Esdras, ele se dedicou a 3 coisas na vida dele: ao estudo, à observação e ao ensino. Esdras lia constantemente a palavra do Senhor. E ele observava tudo aquilo que o povo passava. Esdras via as vicissitudes do povo, as necessidades do povo. Esdras sabia o que o povo precisava ouvir, o que o povo precisava memorizar. E dessa forma ele começou a ensinar. Nós vemos que Esdras ele coloca muito do cotidiano de Israel dentro da organização dos Salmos. Justamente por ele ter essa sensibilidade com o povo. Mas, apesar de nós acreditarmos essa organização dos 150 Salmos, do qual está na nossa Bíblia, a Esdras, nós temos algumas edições anteriores. E isso fica claro para nós. Salmo 72, verso 20,
fala assim: aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Isso indica para nós que Salmos ele já tinha uma organização anterior a Esdras, mas não nesse formato final que nós vemos agora. Mas o que significa esse versículo aqui, que acabaram as orações de Davi? Alguém consegue imaginar por que o editor colocou esse versículo aqui, o 20? Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Alguém faz alguma ideia disso? Oi? É porque será que depois disso aqui a gente não tem mais salmos de Davi? Alguém faz alguma ideia? É? Será que nós não temos mais nenhum salmo de Davi depois do Salmo 72? Será que acabou todos? Alguém abre para mim Salmo 86. O que está escrito aí antes do versículo 1? O que está escrito? Oração de Davi. Ué, então, a Bíblia está mentindo para mim, ué. Falou que acabaram as orações de Davi e agora no Salmo 86 eu já estou vendo outra oração de Davi. O que está acontecendo aqui? Não tinha acabado, não tinha terminado as orações dele? Não é isso que o versículo 20 está falando para mim? Na verdade, irmãos, isso aqui demonstra para nós que o finalzinho do livro 72, ele marca justamente a transição do livro 2 dos Salmos para o livro 3. E o livro 1 e o livro 2, eles basicamente são salmos davídicos, salmos que Davi compôs. Isso então está mostrando para mim que, há muito tempo atrás, alguém já tentou organizar os salmos igual nós estamos vendo agora. E que a partir dali a pessoa não colocou mais nenhum salmo. Davi poderia ter outros salmos escritos? Poderia, não só como tem, né? A gente vai ter vários outros salmos de Davi, não é só 86. A gente vai olhar, nós teremos mais uma infinidade de salmos de Davi ainda para frente. Mas a gente vê que isso aqui é uma primeira tentativa de organizar, muito antes de Esdras. Mas isso não é o seu arranjo final, igual nós temos. Para a gente poder conseguir, então, entender bem como que é a estrutura dos salmos, eu queria listar para vocês aqui 12 estruturas básicas, da qual nós vamos aprender durante as nossas próximas aulas, que nos ajuda a entender melhor como que funciona esse livro, tão diferente. Primeira estrutura básica são os 5 livros. Os 5 livros, ele é algo inerente do livro de Salmos, já está nele. Se você pegar o codex mais antigo do livro de Salmos, que é o codex sinaítico, está lá a divisão em livros. Então já é algo que está nele, não foi a Sociedade Bíblica do Brasil que dividiu ele dessa forma. Segundo, são os agrupamentos por referência nos títulos a indivíduos. É justamente esses títulos que vocês acabaram de ler no Salmo 86, Oração de Davi. Isso também é do livro. Não foi a Sociedade Bíblica do Brasil que colocou esse título. Agora, se você abre lá e vê o tema, por exemplo, Salmo 110, o reino e o sacrifício do Messias. Aí embaixo dele vai estar escrito assim, Salmo de Davi. Esse é o título de autoria. Esse título ele está no original. Agora, o reino e o sacerdócio do Messias, isso daí foi a editora da Bíblia que colocou para você, para te ajudar a ler, para te falar qual que é o tema desse salmo.
Isso não é inspirado. Isso não é algo que vem do Espírito Santo. É só uma dúvida aqui. No período ali de Flávio Josefo, Tertuliano, a estrutura do livro de Salmos já chega já com assim, compactado nessa organização ou passa por mais uma reformulação ali no cânon bíblico, ou alguma coisa a mais? Não, ela já está nessa organização. Nós temos um problema em relação ao Antigo Testamento, que é o seguinte. O Antigo Testamento mais completo que a gente tem, ele é mais ou menos do século IX depois de Cristo, que é o Codex Sinaíticos, né? Fora isso, a gente tem alguns fragmentos. Por quê? O Codex Sinaíticos, ele é escrito em pergaminho, entendeu? Em couro. Então, assim, é um material que tem uma durabilidade maior. Agora, na época de Jesus, na época de Flávio Josefo, na época de Filo de Alexandria, esse pessoal escrevia em papiro. Qual que é a dificuldade do papiro? É que ele acaba muito rápido. Ele tem uma corrosividade muito maior. Então, assim, hoje nós temos manuscritos muito antigos de outras porções da Bíblia que foram encontrados lá nas cavernas de Qumran, no Mar Morto. Mas trechos de Salmos nós temos poucos. Então, assim, a gente não consegue estabelecer, até porque essa organização de Salmos em capítulos e versículos, ela também é recente. Entendeu? Mas agora, a posição de cada versículo, de cada salmo, essa daí a gente já tem ela no nosso manuscrito mais antigo, e a tradição, por exemplo, a gente pega Agostinho, que escreveu um comentário enorme sobre o livro de Salmos. Ele também vai trazer essa mesma ordem. Então, nós acreditamos que sim, os Salmos, ele tem essa, no original hebraico e aramaico, ele já teria, já nessa época, no século I, no século 0 ali, ele já teria já essa organização. Entendeu? Sim. E aí o outro fator que nós temos também é a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que foi justamente o Antigo Testamento que Jesus e os apóstolos usaram, também encontra-se nessa ordem. Também com a divisão de livros, tudo certinho. O Novo Testamento é todo em grego. E o Antigo Testamento em grego ele é uma tradução que foi feita no Egito. Entendeu? Continuando então, irmãos, a terceira estrutura básica que nós temos são os dois pilares poéticos, que nós vamos ver na nossa próxima aula, Salmos 1 e Salmos 2, que é o foco na Torá. Nós temos o primeiro salmo de Torá e o segundo salmo falando sobre o Messias, que é o Salmos 2. Nós também teremos 3 pares de salmos, em que nós teremos essa associação de salmos de Torá e salmos messiânicos. A nossa quinta estrutura são os salmos acrósticos. Todo mundo aqui sabe o que é um acróstico, né? Quando você pega lá A, B, C, D, aí você vai escrevendo a palavra amor, bondade, coração. Existem salmos desse jeito. O Salmo 119, por exemplo, é um salmo escrito em acróstico, em que as palavras, você pega lá, a primeira palavra deles é o Aleph, aí começa com Aleph a palavra, depois é o Bet, aí começa com Bet a palavra. Entendeu? Por que eles faziam isso? Para ficar mais fácil de memorizar. Eu já sei, nossa, qual que é a próxima frase? Não, agora é o Bet, então eu sei qual que é. É assim que funcionava. Salmos reais, são salmos que falam sobre o reino de Deus e do Messias. Sétima estrutura, são salmos de romagem, os salmos de romaria. Quando a galera estava voltando do exílio, quando eles estavam indo para o templo para adorar. Nós temos 15 salmos. 8, salmos de recordação histórica. Exemplos aí, o Salmo 105 e o Salmo 106. 9, os salmos messiânicos. 10, os salmos de confissão de pecados. 11, esse aqui vai ser muito interessante. Salmos de pirâmide poética. Existe uma estrutura dentro dos salmos em que cada verso ele vai se repetindo e aí chega no meio, ele não repete com nada, é o tema central do livro, e depois ele começa a repetir de novo. Ele forma tipo uma pirâmide. A gente chama isso de quiasmo. Eu vou passar para vocês na prática, quando eu for falar sobre isso nas nossas próximas aulas. E por último, os salmos de aleluia. O que significa aleluia? Alguém sabe? Ninguém?
Não? Ué, vocês ficam gritando aleluia, ninguém sabe o que significa? Oi? Glória a Deus. Qual outra palavra? Alguém falou aí outra? Adoração a Deus, louvor a Deus. Aleluia. Eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Iá é uma abreviação de Iavé, Senhor. Então, a tradução literal para o português seria louvor ao Senhor, adoração ao Senhor. Então agora todo mundo pode gritar aleluia, viu, gente? Fiquem à vontade. Não, aleluia tá. O significado dela em hebraico é esse. Aí aleluia relacionado com a Páscoa é do sábado de aleluia. Então, irmãos, de todas essas estruturas que nós temos, né, a gente consegue perceber que os salmos eles não foram colocados de forma aleatória, mas de uma forma muito cuidadosa pelo editor. Ele coloca isso de modo que tudo comece a aparecer. E dessas estruturas nós temos uma que é a mais básica, que é a principal de todas, que é a estrutura dos 5 livros. Eu vou parar por aqui a nossa aula. O Saulo, vou dar a palavra para ele, para continuar. Na nossa próxima aula, então, eu vou falar com vocês sobre a estrutura dos 5 livros, como que ela funciona, fazer um apanhado geral dela. E aí a gente já começa a falar do nosso primeiro livro, do livro 1, que ele vai falar sobre a confrontação. O livro 1, ele vai do Salmo 1 até o, deixa eu só confirmar, eu acho que é o 41. Isso, né? Está lá, né? Ele vai do Salmo 1 até o 41. Tarefa de casa. Leiam Salmos do 1 até o 41. Ou pelo menos até metade, deixa outra metade para outra semana. Não adianta nada a gente aprender a teoria de Salmos, aprender como interpretar Salmos e não ler Salmos. É uma necessidade que nós temos. E aí nós começamos a falar sobre a confrontação. Quando Davi, ele começa a confrontar os seus inimigos, tanto internos quanto externos, para poder estabelecer o seu reino. Daquilo da aliança que Deus havia feito com ele, de que sempre haveria um rei davídico, um rei da sua linhagem, sentado no trono. Quem que é o rei da linhagem de Davi que está sentado no trono hoje? Jesus. Saulo. Então, irmãos, esse é o primeiro desafio para vocês, a leitura. Sem essa leitura, os nossos encontros aqui aos domingos, eles vão ficar incompletos, tá? Como nós dividimos 2 domingos, com exceção de hoje, que é o domingo introdutório, 2 domingos para cada livro, e por livro, acho que você já entendeu, é uma compreensão de classificação, tá? Então, classificou-se livro 1, Salmo 1 a 41, livro 2, 42 a 72. Então, é a divisão didática que a gente tem aqui. Tá? Fica um incentivo para você. A cada 2 semanas, a gente esgota um livro. Então, você tem aí um tempo suficiente para meditando, 1 até 2, 2,5 por dia, para conseguir bater a sua meta. Bom, vamos lá. Minha parte. Outra coisa. A nossa dupla de 2 aqui, né? Eu e Marcos, Saulinho e Marquinhos, né, os mineiros de plantão aqui, nós intencionalmente vamos ter perspectivas diferentes que convergem para o mesmo lugar. Então, Marcos, ele tem um vocabulário, uma linguagem teológica. Né? Talvez você está assim, exílio, o que é isso? Talvez alguns não estão familiarizados com essa terminologia. Né? Manuscrito do Mar Morto, manuscritos de Qumran. Né? Flávio Josefo, como citou lá no fundo, enfim, são expressões teológicas que ele vai falando naturalmente, né? Eu acionei meu ouvido aqui, pensei assim, deixa eu ver como é que está esse bom desafio teológico nosso aí, que talvez você fique um pouco a ver navios, mas a ideia é que você não se perca, por isso você pode parar a qualquer momento e levantar a mão. Marquinhos, me explica isso aqui, eu não entendi.
mas intencionalmente nós queremos te esticar nesse processo estrutural, teológico, histórico, da perspectiva dos saltérios ou de salmos. Então, as aulas do Marcos, e a gente combinou isso, ela vai ter essa linhagem teológica a partir da estrutura em si do texto, tá bom? Então, você vai ler na sua casa, depois você vem para cá, você vai ouvindo. Eu quero te desafiar a não ficar perdido. Você levanta a mão, você pergunta, você pode procurar ele depois, você pode nos procurar, mandar mensagem depois, mas a ideia é essa, que você cresça, que você seja alfabetizado teologicamente, tá bom? É um processo, irmãos, mas assim, né, não come o pão da preguiça domingo de manhã, não fica com preguiça espiritual, não, preste atenção e tudo, talvez você anote o que você não entendeu, pode perguntar ali, pergunta depois, não é para você ficar constrangido, mas nós temos, primeiramente, na aula 1, né, essa perspectiva da estrutura em si do texto e a perspectiva teológica. Na aula 2, que é o dia que eu entro em cena, dá um pulo aí, acha o slide escrito natureza humana. Pode ir, está lá embaixo. Vê se você encontra ele aí. Então, o Marcos, ele prepara o caminho e eu chego na sequência com o caminho preparado. Porque, isso, obrigado, deixa aí. As minhas aulas serão semelhantes ao do Marcos dentro do livro classificado. Então, ele vai trazer livro 1, um aspecto, e eu venho na sequência, porém, a minha perspectiva vai ser, vou chamar aqui de uma anatomia da natureza humana no Salmo, ou nos Salmos daquele livro. Então, por exemplo, olha só, nós vamos falar sobre temas cotidianos na minha aula. Então, você teve aula com Marcos, você teve uma compreensão teológica, estrutural, histórica, conceitual, daquilo que é aquele conjunto de livros, ou conjunto de salmos destinado ao livro. E aí, comigo, na sequência, nós vamos falar sobre como aquele salmo me encontra e te encontra hoje. Quer dizer, o que esse salmo tem para dizer para mim e para você hoje, no século 21? Tá? Então, só alguns exemplos do que nós vamos estudar aqui. Angústia e insônia. Você sabia que tem salmo que fala sobre insônia? Nós vamos falar disso. Uma angústia que não cessa, que inclusive não sabe cadê Deus. Porque em alguns salmos você vai ver o salmista dizendo, cadê o senhor? O senhor foi embora? O senhor sumiu? Nós vamos falar disso, né? Doenças, você vai ver um salmista traduzindo que os ossos estão doendo, que uma febre não cessa, né? Que o corpo está desfalecendo. Nós vamos compreender isso. Medo, muito. Nós vamos ver grande parte dessa expressão emocional de insegurança e de medo relatado por grandes homens de fé, como Davi, que é um dos principais autores. Como é que o medo de Davi vai sendo expressado, traduzido, e como é que ele encontra nessa expressão de medo a pessoa de Deus, né? Pânico, até crise de pânico nós vamos encontrar aqui nos Salmos, né? Então, em algum momento, nós vamos ver salmistas expressando ali como eles não conseguem, né, lidar com um medo que está exacerbado e que já está traduzido num sintoma de pânico, né? E pânico aqui, a gente compreende como a morte chegando perto e eu vendo a morte cada vez mais próximo de mim e, naturalmente, em vida, vendo a morte chegando, a única coisa que me resta é entrar em pânico. Então, vamos entender isso, né? Solidão, pode ir. Rejeição e bullying, fiz questão de trazer uma expressão contemporânea. Claro que não vai estar escrito bullying aqui, né? Mas como é uma expressão atual, que a gente utiliza aí, né, nós vamos entender um pouco esse lugar da solidão, a rejeição que é destilada em alguns salmos, né? O bullying, que é essa expressão de um outro que me desqualifica, que me invalida, que me descaracteriza, né? Nós vamos compreender isso nessa aula de anatomia da natureza humana que eu chamei aqui, né?
desespero, tragédias, as tragédias mais variadas possíveis. Como é que um salmista, né, respondia a uma tragédia que ele não sabia o desfecho dela? Nós sabemos, quando teologicamente você vai pegando o salmo, vinculando a um momento histórico e o desfecho daquela estação. O salmista não sabia, então ele expressava aquela tragédia. E sim, salmos de luto. Então, o assunto angústia, morte, luto, desespero, ele está muito presente. E nós vamos pensar isso aí ao longo das nossas aulas. Algumas reflexões já introdutórias daquilo que vai pautar aí as aulas do dia 2, digamos assim. Marquinhos sempre é o dia 1, você vai ver o domingo 1 é ele, o domingo 2 sou eu, né? Vamos lá. Pode ir. Os salmos mostram o lado humano dos grandes heróis da fé, de maneira bem simples aqui para nós. Então, é interessante esse lugar de uma poesia, como o Marcos bem trouxe para nós, e é uma poesia que vem para traduzir essa estrutura humana, esse humano, esse lado humano de Davi, esse lado humano do Salmo 90, que Moisés vai traduzir, o lado humano de Salomão, o lado humano dos salmos que são órfãos, né? Que nós não temos uma autoria declarada ali, esse lado humano sendo caracterizado nessa poesia, né? Vai. Revelam os salmos, então, como nós, por isso na aula 2 eu vou esticar o salmo para a minha vida e para a sua. Como nós e eles, tá? Somos feitos da mesma estrutura, o pó. Quer dizer, quando eu falo de natureza humana, eu estou falando da finitude, de quão finito nós somos, o quão frágeis nós estamos diante de circunstâncias, né? Pode ir. Os Salmos também vai traduzir que nós somos possuídos da mesma natureza, o de seres caídos, né? Então, o pecado, a queda, junto com essa finitude, vai ser muito bem descrito, né? Alguém lembra o salmo clássico, menos o Marcos, naturalmente, né? O salmo clássico que fala de uma queda sendo apresentada ali? Quem lembra? O pecado sendo descrito em um salmo. Qual é o número do salmo? 51. É um salmo clássico que Davi escreve depois de um ato de pecado. Vamos entender esse lugar, né? Seguindo. Porém, irmãos, olha que interessante isso. Ao mesmo tempo que nessa anatomia de pensar a natureza humana aqui nos Salmos, a gente vai, né, compreendendo essas facetas da emoção humana, da finitude do ser, da fragilidade das nossas vidas, nós também temos a oportunidade, a possibilidade de nos encontrarmos, por exemplo, com a esperança enquanto um alimento que nós temos. E o salmista vai traduzir isso todo o tempo, como, por exemplo, o Salmo 42, que falando talvez de um estado de angústia aguda e profunda, de uma alma batida, ele fala do lugar que essa esperança pode vir e entrar em contato com essa angústia, né? Seguindo. Algo muito curioso que nós não vamos nos furtar aqui, assim como os salmos não se furtam, né? Não se isentam, é de trazer muitas vezes o lugar da dúvida. Você vai ver salmos terminando com um ponto de interrogação. Você vai ver salmos tentando entender por que Deus está fazendo isso. Por que o ímpio prospera e eu não? Marlene, por quê? Né? Nós vamos para esse lugar de dúvida, junto com os salmistas, né? E como é que Deus sai dessa? Será que ele sai? Claro que ele sai, naturalmente. Mas como é que Deus, né, ele vai se manifestar a partir da nossa dúvida? Nós vamos também para esse lugar de compreensão. E sim, fechando essa ideia de que carecemos das mesmas coisas. Nós, no século 21, os salmistas, como expressão de super-heróis da fé, né, que estão aí na galeria do Antigo Testamento, né, nós e eles e nós carecemos da mesma coisa, amor e graça. E os Salmos vai nos ensinar isso, né? Uma citação final, antes da gente caminhar para o
para o fechamento, né? Os salmos sempre concluem com saídas para as mais agudas crises. São elas, saídas de fé, saídas de esperança e confiança em Deus. Isso também a gente vê em comum nessas expressões de salmos, e nós vamos ressaltar aqui nessa compreensão aplicada na minha vida e na sua. Ok? Queremos destacar então que você tem liberdade de fazer perguntas. Nós, por uma organização, quando a gente estiver aqui, né, a gente conduz um pouco a aula, mas qualquer pergunta você pode levantar a mão, né, não fique aí perdido no seu lugar, caso a pergunta seja fundamental para você compreender o que está sendo dito. Tá? Vamos disponibilizar os slides, né, a gente sempre faz isso, para quem quiser depois passar em casa, dar uma lida bacana, né, tudo. E duas questões finais. Primeiro, algumas indicações se você quer aprofundar nisso. Se você é o aluno aplicado, que quer algo que te ajude, que te auxilie nesse estudo, olha só, vai. As nossas sugestões para leitura, né? O Robertson, que o Marquinhos já citou aqui, naquele livro, A Estrutura Teológica dos Salmos, né? Está aqui, uma das primeiras indicações. Quer dizer que nós vamos indicar 4 livros aqui, né? De certa forma são livros que estão nos orientando também como professores e pode te ajudar aí, né? O segundo, conhecido de alguns aqui, né, que é o N.T. Wright, e esse livrinho aqui, daqui a pouco você vai saber por que esse livrinho está, né, empacotadinho ainda, uma surpresa no final. Então, o N.T. Wright é um livro, é um autor bem contemporâneo que apresenta uma boa perspectiva sobre Salmos, né? E aí, sugestão para você, se você quiser alguma coisa que compõe ainda e te alimenta, saiu esse ano, está até quentinho, digamos assim, da editora Ultimato, um livro do Elben César. Elben César é um pastor jornalista, ele que fundou a Ultimato, né? O CEM, o Centro Evangélico de Missões, um escritor bem bacana, bem aplicado, no sentido de que aquilo que ele apresenta é possível você traduzir para a sua vida. E ele trouxe, ele apresentou, fruto de uma série de estudos dele, né, esse livrinho chamado Um Ano com Salmos, Meditações Diárias. Muito bom, eu estou com ele em casa, bem bacana. Então, se você quiser, ele tem salmo para o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Na verdade, ele pega fragmentos, ele pega um versículo e aí ele vai discorrendo sobre esse versículo de maneira aplicada. Tá? E um livro de C.S. Lewis, Lendo os Salmos, também é uma outra perspectiva. Então, C.S. Lewis não ocupa um papel teológico aqui, como o Robertson, mas ele ocupa um papel, né, poético, inclusive. Ele vai pegar alguns salmos e pensar de maneira literária, digamos assim, os salmos. Tá? Então, são 4 indicações e essa classe aqui, ao final, vai ser sorteado, pelo menos esse livro aqui. Quem sabe chega a outros. Se esses alunos forem aplicados, né, Marcos? A gente pode até, talvez, encontrar outros por aí para sortear. Mas no final das nossas aulas, lá em junho, nós vamos... a gente vai criar aqui um princípio para isso, mas a gente quer sortear o livro do N.T. Wright, que está aqui, então, que vai para alguém aqui da nossa sala. Ok? Então, irmãos, essa é a perspectiva, são 12 aulas, como o Marcos apresentou para vocês, e que a gente vai juntos caminhando aqui ao longo desses 3 meses. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Isso. Como é que estava sendo, Marquinhos? Você lembra? No grupo da Vide mesmo, né? Tá. A gente vai encontrar uma saída aqui. Vamos pensar, tá? Vou pensar. Nós vamos pensar uma saída aqui para todos. Pode ser. Tá. Ótimo. Semana que vem a gente passa aí a lista e pega os telefones e cria uma lista de transmissão. Tá bom? Fechada, onde os professores mandam o material para vocês e tudo mais. Ok? Vamos ficar em pé para a gente orar então? E a gente vai terminar, 12:00 em ponto. Vamos procurar sempre ser pontuais aqui, tá? Até 12:00, 12:01, no máximo já estamos finalizando. Tá bom? Vamos orar? Ô Marcos, quer falar alguma coisa antes? Não? Tranquilo. Senhor, muito obrigado por essa manhã aqui de ensino da Tua Palavra, manhã de alimentarmos o nosso espírito com aquilo que é eterno, com aquilo que nos fortalece, com aquilo que traduz uma esperança que não nos decepciona. Obrigado, Pai, pela beleza que há na Tua Palavra,
porque sendo ela viva e eficaz, é totalmente possível de ler as Sagradas Escrituras e nos colocarmos dentro dela, procurando compreender mais sobre nós hoje, como viver com o Senhor, e como lidar com os nossos desafios e problemas, e como orientar a nossa rotina para poder nos aproximarmos mais de Ti. Por isso, esse é o meu pedido nessa sala, nesse tempo juntos aqui estudando Salmos, que todo esse ajuntamento nosso aos domingos, naquilo que vai ser ensinado, dito, pensado e partilhado, possa nos aproximar mais e mais do Senhor. Isso que nos interessa, Pai. Fica conosco no dia de hoje, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.